Olá, gente, bom dia. Então, aqui é a professora Patrícia de História e a gente vai dar continuação à nossa matéria, né? Nós estamos falando sobre a formação dos Estados Nacionais modernos e nós vamos falar hoje sobre o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Então, o mercantilismo, ele foi um conjunto de medidas econômicas adotadas pelos Estados Nacionais modernos no período da transição do feudalismo para o capitalismo, tendo os reis e o Estado o poder de intervir na economia. Então, nós chamamos de mercantilismo a prática econômica adotada, né, durante o período que nós chamamos o período em que funcionou as monarquias ou os estados nacionais modernos. Esse tipo de política, né, de modelo político, ele tinha como grande característica, né, estar na mão do rei e do Estado. Era uma política econômica controlada pelos reis. Eles poderiam interferir a qualquer momento na economia. Bom, então, como a gente já falou, ele foi adotado na Europa durante o regime absolutista, que nós vamos falar sobre ele. O regime absolutista foi o regime em que ele foi adotado durante o período da formação dos estados nacionais, da formação dos países. Esse regime absolutista, ele determinava que o poder deveria estar todo concentrado nas mãos do rei. Então, não seria diferente que a economia também não estivesse concentrada na mão do rei. O rei determinava sobre toda a questão econômica, todas as decisões tomadas na economia eram tomadas pelo rei. Bom, nessa teoria, a base que sustenta a economia era o quê? Era a concentração, os estoques de ouro e prata, o comércio e a indústria, né? Havia uma concentração dos metais preciosos, que nós vamos chamar de metalismo. O país deveria buscar exportar mais do que importar. Lembrando, uma vez que exportar é vender, né? É o que o país está produzindo e vendendo para outros países. E importar é aquilo que o país precisa comprar. Por exemplo, o Brasil exporta a produção de soja, ele é um grande exportador de soja. Ele vende para fora do país, ele vende para outros países esse produto. Mas ele também importa, compra de outros países produtos que ele não produz ou que ele pouco produz, né? Por exemplo, nós importamos o petróleo refinado, né? Nós importamos isso. Então, dentro de uma política no mercantilismo, né, que é essa política econômica do Estado absolutista, a economia, ela deve ser uma economia forte, uma economia onde a exportação ela é maior do que a importação. Quando a gente tem uma economia em que se vende mais do que se compra mais, tá? Nós temos o que nós chamamos de uma balança comercial favorável, ou seja, quando a gente imagina, né, a imagem, a gente pensa na imagem de uma balança, a gente vai pensar, um lado vai estar mais pesado e o outro lado mais leve. Então, um lado mais pesado seria o lado dessas exportações, aonde o país está vendendo mais do que comprando. Quando a gente vende mais do que compra, o que acontece? Há uma acumulação de capital, gasta-se menos, né, e ganha-se mais. Então, o mercantilismo, a grande característica dele, uma das grandes características, é ter exatamente essa acumulação de capital, tá? Sim, por exemplo, ele retém as riquezas mais do que ele libera essas riquezas para comprar.
Bom, o país devia buscar exportar mais do que importar, o que eu acabei de falar, né? As colônias, né, deveriam ser mantidas como consumidoras dos produtos da metrópole e, ao mesmo tempo, fornecedoras de matéria-prima para a metrópole. A gente está falando aqui de um momento em que essas nações que acabaram de se formar, europeias, elas estão empreendendo nas colônias, as quais elas conquistaram na América, né? Que nós ainda vamos falar sobre as grandes navegações, tá? Nós estamos falando somente hoje sobre a política do mercantilismo, a política adotada nas nações recém-formadas, em que o absolutismo era o regime de governo. Bom, vamos lá. Nessas colônias era proibido que os colonos pudessem produzir para suas necessidades locais. Então, tudo que era produzido dentro desses países absolutistas, né, desses países recém-formados, era exportado para essas colônias. As colônias compravam esses produtos da metrópole. Para ser uma forte nação, deveria ter uma grande população que constituiria seu mercado interno, além de criar abundância de mão de obra e forças de defesa. O governo absolutista interferia muito na economia dos países. O principal objetivo desses governos era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico através, olha o que eu falei aí, de acúmulo de riquezas. Ouro e prata, nós chamamos isso de metalismo, que são os metais preciosos. Quanto mais ouro e prata, quanto mais riqueza dentro desse reino, mais prestígio e poder esse país teria dentro de um âmbito, né, internacional. Ele seria mais respeitado. Quer dizer, quais são as principais características, então? Vamos reformular aqui. O metalismo, que é o acúmulo de ouro e prata, além do comércio externo, que trazia moedas para o país, a exploração, né, de territórios conquistados, que são as colônias, que estimulava o desenvolvimento desse período, e a industrialização. O governo estimulava o desenvolvimento de indústrias em seus territórios. A gente está falando aqui de uma época em que está se iniciando a industrialização. O protecionismo alfandegário, o que seria isso? Os reis criavam impostos e taxas para evitar a saída de moedas para outros países. Ou seja, qualquer tipo de produto que fosse vendido para fora do país deveria pagar o quê? Impostos. E qualquer que fosse comprado, né, ele deveria importado, ele deveria pagar impostos. Para que um produto de fora entrasse no país, era necessário o pagamento de alfândegas, de impostos. Isso nós chamamos de medida protecionista. É quando o próprio rei, ele como detentor, né, como aquele que, a grande autoridade no Estado absolutista, como aquele que comanda a economia, ele cria leis, ele cria impostos para que toda mercadoria que venha de fora para entrar no seu país pague um imposto, uma taxa. Nós chamamos isso de medidas protecionistas. Ele está visando proteger a economia local quando ele faz isso, tá? Porque ele protege o produto que está sendo produzido internamente. Bom, outra forma também de você, dentro da política mercantilista, dentro da política econômica mercantilista, era um pacto que havia entre metrópole e colônia, né? A metrópole, que era aquele país que tinha dominado e conquistado as colônias da América, elas tinham um pacto. Que pacto era esse? As colônias europeias deveriam fazer comércio somente com as suas metrópoles. Por exemplo, o Brasil, ele foi colônia de Portugal.
Então, o Brasil somente poderia comprar de Portugal. Ele não poderia comprar os seus produtos de outros países, porque havia um pacto chamado Pacto Colonial, né? O esforço era para exportar mais do que importar. Desta forma, entraria mais moedas do que sairia, deixando o país em boa situação financeira. Ou seja, entrando mais moedas, o país fica mais forte, melhor financeiramente. Então, essa colônia não pode produzir o que ela precisa e ela não pode comprar de outros países. Ela só pode comprar do país, né, que é a sua metrópole, tá? Essa ordem, essa lei, esse pacto era uma forma de proteger a economia do país, da metrópole. E isso é uma das características do mercantilismo.